variáveis aleatórias, tá? O que que são as variáveis aleatórias? Então, a variável aleatória, ela é a descrição da descrição numérica, tá? Do resultado de um experimento. Então, a gente não vai falar agora só de evento, nós vamos falar de experimento. Então, vai ser o experimento como um todo, tá? A descrição numérica deste experimento é uma variável aleatória. Tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai associar um valor numérico a cada resultado do experimento possível. E esse valor, ele pode ser, esse valor numérico, ele pode ser discreto ou ele pode ser contínuo, dependendo qual é o fenômeno que essa variável está estudando. Então, há dois tipos de variáveis discretas e variáveis contínuas. As variáveis, elas descrevem numericamente todo um experimento. Vamos pensar aqui o que é a variável discreta, tá? Vocês lembram lá do começo da estatística 1, onde foram definidas variáveis, variável contínua, variável discreta, variável nominal, variável, enfim, tinha tipos de variáveis que podem acontecer dentro das amostras, certo? A ideia aqui é basicamente a mesma, tá? Por exemplo, a variável discreta é aquela que vai assumir um número finito de valores. Ou vai assumir um número finito de valores, ou vai assumir uma sequência infinita de valores, mas todos eles pontuais, valores pontuais. Então, por exemplo, suponha que um concurso público seja composto de 4 etapas. Então, a variável aleatória x vai assumir o valor da quantidade de etapas que um candidato passou, por exemplo. Tá? Então, quais são os valores que essa variável pode ter? 0, 1, 2, 3 ou 4. São os valores que podem ocorrer nessa variável, porque esse concurso é formado de 4 etapas, então poderia dizer assim, qual é a probabilidade de que um candidato tenha concluído, sei lá, 2 etapas? Então, vai ser a probabilidade de que ele tenha concluído 0 ou 1 ou 2, até 2 etapas. Vai ser a probabilidade que ele tenha concluído 1, mais a probabilidade que ele tenha concluído 0, mais a probabilidade que ele tenha concluído 1, mais a probabilidade que ele tenha concluído 2. Então, a gente coloca a probabilidade como variável, como valores agora, e na caso da variável discreta, esses valores serão valores pontuais, ok? Um outro exemplo, quantidade de carros que passam por um radar de contagem em certo dia, tá? Então, quais são os valores que essa variável pode assumir? Pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 mil, 10 mil, sei lá, vários valores, ok? Mas todos pontuais, lembrando que são quantidades, ok? Então, elas são variáveis ditas discretas. Ou ainda, eu posso pegar uma variável nominal e transformar em uma variável numérica. Como assim? Então, suponha que tem uma pergunta lá que a pessoa tenha que responder. Por exemplo, você lembra qual era a música daquele comercial de televisão antigo? Por exemplo, né? No caso desse exemplo aqui, a pessoa vai dizer, sim, eu me lembro. Então, a gente vai colocar o valor para a variável 1. Ou a pessoa vai dizer, não, eu não me lembro. Então, eu coloco o valor para a variável 0, ok? Então, variáveis nominais, valores nominais também podem ser classificados como variável discreta, ok? Não como contínua, sempre como discreta. Por exemplo, número de chamadas na central do Corpo de Bombeiros no período da manhã. Quais são os valores que a variável pode assumir? Lembrando que a variável é o número de chamadas. Então, ela pode assumir valores de 0, 1, 2 e assim por diante, ok? No período da manhã. Ou número de alunos aprovados numa disciplina com 80 alunos. Quais são os valores que essa variável vai assumir? Ela pode assumir os valores de 0, 1, 2, 3, até 80, certo? No máximo, nós vamos ter 80 alunos aprovados nessa disciplina, ok? Número de acessos a um determinado site da meia-noite às 6 da manhã. Número de acesso a um determinado site da meia-noite até às 6 da manhã. Então, aqui, os valores podem ser, por exemplo, de 0, 1, 2, 1.000, 10.000, 5.000, 12.000, infinitos valores também, são os valores que a variável pode assumir, tá?
Número de inadimplentes. Veja que todos eles são quantidades, tá? Quantidades são sempre valores discretos. Número de inadimplentes dentre 500 pessoas. Então, os valores que essa variável vai assumir é a quantidade de inadimplentes. O que pode acontecer nessa quantidade? Vai ser um valor entre nenhum até no máximo 500. Então, vai ser de 0 até 500. Só que lembrando com valores pontuais, tá? Não são valores reais, são valores inteiros. 0, 1, 2, 3, até 500, tá? Assim não é nem certo escrever assim, porque assim envolve todos os valores, inclusive os não inteiros. Número de consultas ao médico em um determinado ano também vai assumir valores inteiros. Número de domicílios com crianças menores de 6 anos. Número de clientes que visitaram uma loja num determinado período. Então, aqui todos que são quantidades podem ser considerados como variáveis aleatórias discretas, tá? Porque são quantidades. Então, a variável assume esses valores descritos aqui nessa situação. Um outro exemplo aqui, ó. Contatar 5 clientes para vender um produto. Então, o meu experimento é fazer esse contato com 5 clientes. Qual que vai ser a variável? Então, eu estou estudando dentro desse experimento números de clientes que realizaram a compra, que fecharam a compra. Quais são os valores possíveis? 0, 1, 2, 3, 4 ou então 5, certo? Porque eu vou contactar 5 clientes. Inspecionar uma remessa de 50 celulares. E minha variável aleatória vai ser o número de celulares com defeito. Então, vai ter 0, 1, 2, 3, até 50 celulares com defeito. Operar um restaurante. Então, na verdade, é administrar ali um restaurante. Qual que vai ser a variável? A variável pode ser o número de clientes, tá? E nessa variável, posso ter 0, 1, 2, 3, vários clientes. Ainda pode ser, por exemplo, o número de clientes que pagou com cartão. Número de clientes que pagou com dinheiro. Número de clientes que pagou com ticket de alimentação. Número de vezes que o ticket foi utilizado, ok? Então, todas essas informações, elas são variáveis aleatórias, tá? Que eu posso usar, e os valores dessa variável são pontuais. Vender um automóvel, experimento. Posso considerar a variável aleatória o gênero do cliente, e eu coloco 0 se for masculino e 1 se for feminino. Ou então, modelo do carro. Modelo do carro. Ele pode ser um modelo 4 portas, 3 portas, ou ele pode ser um modelo 5 portas. Então, eu vou colocar lá 0 se for 3 portas e 1 se for um modelo 5 portas, ok? Ou SUV, enfim, qualquer tipo de modelo que possa ser caracterizado aqui, colocado em alguma das características da variável, ok? Então, variável aleatória são valores, variável aleatória discreta são valores pontuais, tá? Que podem ser que podem ser assumidos por uma variável. Valores pontuais que podem ser assumidos por essa variável, tá? Sendo ela uma variável discreta. Já a variável contínua é um pouquinho diferente da discreta, por quê? Porque ela assume um valor numérico dentro de um intervalo ou de uma coleção de intervalos. Então, a variável contínua é aquela que pode assumir um valor quebrado, tá? Na discreta, nós temos valores inteiros, na contínua, nós temos valores quebrados. Então, o que pode ser variável contínua? Resultados de experimentos que se baseiam em escalas de medidas de tempo, peso, distância, temperatura, por dinheiro, quantidade monetária, por taxa, certo? Qualquer medida que envolva qualquer valor que envolva uma variável que não seja um número que não seja um número natural, ele vai ser uma variável contínua, tá? Por exemplo, considere o experimento de monitoração das chamadas telefônicas feita no escritório de aviso de sinistro de uma companhia de seguro. Suponha que a variável x seja o tempo em minutos entre duas chamadas. Dessa forma, a variável assume qualquer valor no intervalo x maior que 0. Então, suponha que eu tive uma chamada às 11h35 da manhã, outra chamada eu tive, digamos, às 11h47 da manhã. Ok? O tempo entre essas duas chamadas pode ser a variável x, tá? Tempo entre duas chamadas. Ou ainda, aqui eu vou desenhar que fica mais fácil. Imagine que eu tenho aqui um posto,
tá? Uma rodovia de pedágio, pedagiada. Aqui eu tenho um posto 1 e aqui eu tenho um posto 2. Um posto 2, tá? Um posto 1 e um posto 2. Cada posto fica a uma distância de 300 quilômetros um do outro. Então, essa distância aqui é 300 quilômetros. A abrangência de cada posto é de 150 quilômetros. Então, se um acidente acontecer até 150 quilômetros daqui, ele vai ser atendido pelo posto 1, pelo posto 2. Se o acidente acontecer num raio de 300 quilômetros do posto 1, ele vai ser atendido pelo posto 1, certo? Então, pode ser a variável aleatória o quê? A distância que existe entre o posto e o local de um acidente. Então, suponho que o acidente aconteceu aqui. Aconteceu um acidente aqui. Essa distância aqui pode ser uma variável aleatória contínua, certo? Distância até o posto de serviço do local de um acidente. Beleza? Então, como eu disse, distância, tempo, massa, temperatura, dinheiro, taxas de juros, são todas variáveis contínuas. Alguns exemplos. Por exemplo, operar um banco. Pessoa que trabalha em um banco. Tempo e minuto entre as chegadas dos clientes é uma variável contínua, porque o tempo é um tempo contínuo. Não tem como saber precisamente quanto tempo se passa entre uma coisa e outra, porque se eu disser que foi um tempo X, vai ter uma medida, por exemplo, assim, se eu pergunto qual é a sua idade, a pessoa vai dizer, eu tenho 19 anos. Você não tem 19 anos. Você tem 19 anos, 7 meses, 8 dias, 13 horas, 45, olha, agora 46, 47 segundos, certo? E assim por diante. Então, o tempo não tem como descrever exatamente quanto que é, então é uma medida contínua. Quantidade de água em um copo. Encher um copo de água é uma medida contínua, porque tem que ter um equipamento super preciso para saber exatamente uma quantidade que tem ali dentro, tá? Construir um edifício, a variável pode ser porcentagem de conclusão da obra, que tanto que essa obra está concluída, qual o percentual da conclusão, então é uma variável. Ou ainda, qual foi o valor gasto já nessa obra, também é uma variável contínua, ok? Testar um novo processo químico, e a variável aleatória vai ser a temperatura quando ocorre a reação. Suponha que a reação desse processo ocorre entre 65 e 100 graus. Então, a variável assume qualquer valor dentro desse intervalo entre 65 e 100 graus, certo? Bom, definido o que é variável discreta e o que é variável contínua, só um pouquinho, sai daqui, fique lá no teu lugar. É a minha cachorra que tá. Vai, desculpe. Definido o que é variável discreta e o que é variável contínua, a gente vai montar agora uma função de probabilidade, ou ainda uma distribuição de probabilidade, tá? O que é a distribuição de probabilidade? A distribuição de probabilidade, ela vai fazer a atribuição de um valor numérico para cada variável aleatória. Tá? Então, eu tenho uma variável aleatória x, aqui a gente vai falar só das variáveis discretas por enquanto, tá? Porque as distribuições de probabilidades para variáveis contínuas a gente vai ver no segundo bimestre só. Então, para uma variável discreta x, tá? A distribuição de probabilidade dela vai ser o quê? Vai ser uma função p de x, definida por p de x, e para cada valor da variável aleatória x, ela vai definir uma probabilidade de que aquela variável aconteça, de que aquele valor aconteça. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Suponha que o meu experimento seja o lançamento de 3 moedas, tá? Então, eu vou lançar 3 moedas e eu quero que a minha variável x seja a quantidade de vezes que ocorreu a face cara, tá? Então, a variável vai ser a quantidade de vezes que a face cara aconteceu. É fato de que se eu estou lançando a moeda 3 vezes, o que pode acontecer nesses 3 lançamentos? Pode acontecer que não tenha nenhuma vez a face cara, pode acontecer que tenha uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, certo? Nada diferente disso.
ou nenhuma vez, ou uma vez, ou duas vezes, ou três vezes. Então, a gente primeiro monta o espaço amostral, tá? Do lançamento de 3 moedas. Lembrando que esse espaço amostral a gente monta daquela forma, né? Suponha que o primeiro seja cara, o segundo vai ser cara ou coroa, o segundo vai ser cara ou coroa, e aqui vai ser cara ou coroa, certo? Monta em forma de árvore, como a gente fez na última aula, tá? Aí eu coloquei aqui todas as possibilidades que podem acontecer no lançamento de 3 moedas, ok? Pode acontecer qualquer uma dessas 8 coisas aqui, esses 8 cenários diferentes, ok? Nós vamos chamar então de x o quê? O número de caras. E os valores que a variável x assume são 0, 1, 2 ou 3. Nenhuma, uma ou duas ou 3 caras, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a associação da variável com cada evento correspondente a esse experimento. Então, vou fazer aqui, ó. São 8 elementos aqui no espaço amostral, tá? Vou colocar aqui x. E aqui eu vou colocar o evento, tá? Vou fazer diferente do que eu fiz ali, só para ficar mais fácil para entender, tá? Os valores que a variável assume são 0, 1, 2 ou 3, ok? Dentro do espaço amostral, em quantas vezes eu não tenho nenhuma vez a face cara? Ou seja, 0 vezes a face cara. A variável x vai assumir o valor 0. Então, vamos voltar aqui, ó. Não tenho nenhuma vez a face cara aqui, ó. Nesse caso. Só nesse. Então, esse evento aqui, que aqui eu chamei de evento A1, e lá na frente eu chamo de evento A0, porque combina com 0 aqui. Esse evento aqui, que aqui eu vou chamar de E0, ele tem qual elemento? Ele tem só esse daqui, porque é o único caso onde não tem nenhuma vez a face cara. Então, é coroa, coroa e coroa. Ok? Agora, da mesma forma, eu vou fazer para os outros. Vou chamar de evento E1 quando x for 1, ou seja, dentre os elementos do espaço amostral, quantas vezes eu tenho cara aparecendo uma vez? Uma vez. Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui, e eu tenho aqui. Certo? Eu tenho isso acontecendo 3 vezes. Então, aqui eu tenho uma vez. Então, aqui eu vou colocar P de x. P de x, tá? Por que P de x? Qual é a probabilidade que esse evento que eu fiz aqui, esse evento aqui aconteça? Como são 8 elementos no espaço amostral, e aqui eu tenho um elemento, então a probabilidade de que esse evento aconteça é de 1 em 8, tá? Uma combinação dentre as 8 possíveis aqui do espaço amostral. Nesse segundo caso, eu tenho 3 possíveis, então a probabilidade dele é de 3 em 8. No segundo evento, no evento 2, vai ser o quê? 2 vezes aparecer a face cara. 2 vezes. Então, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. E eu tenho aqui. Ok? 2 vezes apareceu cara nesse evento. Nesses 3 eventos aí. Então, aqui o número de elementos do evento é 3, o espaço amostral é 8, então 3 em 8. Probabilidade de aparecer 2 caras é de 3 em 8. Agora, a probabilidade de aparecer 3 caras, só tem 3 caras aqui. Então, vai ser evento 3, ser cara, cara e cara, só tem 1 em 8. Ok? O que é isso? Vocês lembram lá do ensino médio, quando a gente fazia aquela ideia de, por exemplo, x, f de x igual a 2x mais 3, por exemplo, tá? Do ensino médio, lá de matemática, que vocês faziam? Como é que a gente fazia? Colocava um valor para x, encontrava um valor para y, né? Ou para f de x. É a mesma coisa. Eu coloco um valor para a variável e encontro um valor p de x da probabilidade desse evento. Então, na verdade, eu estou montando isso como uma função, tá? Por quê? Porque eu estou levando em conta todos os valores possíveis da variável x, ok? O que pode acontecer? É uma dessas 4 coisas, nada diferente disso. Então, por isso que ela é uma função, porque eu associo a cada x
a sua probabilidade, tá? E eu pego todas as probabilidades dos eventos possíveis dentro daquele espaço. Aí, se eu somar isso tudo aqui, ó, se eu fizer a soma aqui embaixo, se eu fizer a soma de P de X, eu tenho o quê? Eu tenho que ter 1, que é o 100%, tá? Isso garante que essa distribuição aqui é válida, tá? Então, ó, vou fazer aqui numa forma mais simplificada. X, P de X. 0, 1, 2 e 3, tá? Tenho aqui. Então, fica 1 em 8, 3 em 8, 3 em 8 e 1 em 8. São essas as possibilidades. Essa aqui é a distribuição de probabilidade da variável x. No caso, a variável x aqui é a quantidade de caras que acontece no lançamento de 3 moedas, ok? Bom, como eu tenho aqui uma tabelinha, eu posso representar isso aqui graficamente, tá? Vou fazer assim, ó. Olha que bonitinho. Vou colocar aqui no eixo x os valores da variável, que são 1, 0, 1, 2 e 3, tá? E no eixo y eu vou colocar a probabilidade dessa variável, a probabilidade que ela ocorra. Então, aqui, os valores que eu tenho são 1 em 8 e 3 em 8. Então, eu vou colocar aqui 1 em 8 e aqui 3 em 8, tá? Passar aqui a linha para juntar elas. Aqui, vamos lá. Probabilidade de que x seja 0 é de 1 em 8, então eu tenho aqui esse ponto. Probabilidade de que x seja 1 é de 3 em 8. Probabilidade de que x seja 2 é de 3 em 8. Probabilidade de que x seja 3 é de 1 em 8. Pronto. Tenho a distribuição de probabilidade representada através de uma tabela e representada através de um gráfico, tá? Agora, uma pergunta importante para vocês. Pergunta bem importante. Eu posso fazer isso aqui? Sim ou não? O que vocês acham? Posso juntar? Que ficou meio torto, mas eu posso juntar? Pensem aí. E aí, gente? Se animem. Posso ou não posso juntar? Pergunta é: eu posso fazer essa linha juntando os pontinhos? Pode ou não pode? Vamos lá. Kathleen, posso ou não posso? O que você acha? Tranquilo. Perguntar aqui para quem? Lucas. Gabriel, pode ou não pode? Esperando vocês me convencerem aqui se eu posso ou não. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer quando que eu posso. E aí vocês vão julgar se pode ou não, tá? Vou dizer quando que eu posso juntar. Ó, o
que acontece? Vamos fazer aqui o gráfico de uma função normal. F de x é igual a 2x, tá? Uma função normal da matemática lá. Então, vou colocar aqui um valor. 0, 1 e 2. Vou colocar aqui os valores. F de 0 é 2 vezes 0, que dá 0. Então, y é 0. F de 1 vai ser 2 vezes 1, que dá 2. Então, y é igual a 2. F de 2 vai ser 2 vezes 2, que dá 4, tá? Então, o que eu faço? Tem ali o plano cartesiano, coloco aqui 1 e 2, coloco aqui 2 e 4, suponho que tá em ordem aqui o negócio, e marco aqui o ponto, 0 e 2, 1 e faltou 0 e 0, na verdade. 0 e 0, né? 1 e 2, e 2 e 4. E aí eu junto. Por que eu junto? Porque eu não coloquei aqui, tá? Mas eu poderia ter colocado, por exemplo, 1,5 aqui na tabela. Se eu colocasse 1,5, ia ficar 2 vezes 1, ia ficar 3, tá? Eu consigo achar o resultado do 1,5. Quando x vale 1,5, y vale 3. Então, ó, eu não preciso fazer o ponto para saber que ele existe. Porque se eu junto isso aqui tudo, eu estou definindo que vale para qualquer valor aqui, ó. Qualquer valor que eu quiser atribuir aqui, ele está valendo, tá? Isso acontece aqui. Eu posso colocar aqui qualquer valor que eu quiser? Além do 0, 1, 2 e 3, eu posso colocar qualquer outro valor? Posso ou não? O que significa esses valores aqui? 0, 1, 0, 1, 2 e 3. Eles são o quê? Eles são a quantidade de vezes que apareceu a face cara, certo? Eles significam isso. Tem como aparecer a face cara 1,5? É possível? Não é possível. Só pode aparecer nenhuma vez, 1, ou 2, ou 3. São só esses valores que podem ocorrer. Então, nas variáveis discretas, como a gente considerou já todos os valores da variável, considerou que é uma vez, ou nenhuma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, então não pode fazer a linha juntando os pontos, certo? Por quê? Porque se eu juntar os pontos, quer dizer que eu tenho probabilidade para um valor aqui, ó, entre 0 e 1, e isso não existe, certo? Porque os meus valores que eu tenho ali são com base no experimento, e o experimento é a moeda. Ou se quantas vezes apareceu a face cara ali quando eu estava jogando a moeda. Então, não pode juntar. Primeiro, porque é uma variável discreta. Já diz o tipo da variável, são pontos, são valores pontuais. Não tem ninguém entre o 1 e o 2. Não tem ninguém aqui. Porque não tem como ser 1,5. Não é possível que a moeda que caia 1,5 a face cara. Certo? Então, não tem ninguém entre 1 e 2, não tem ninguém entre 2 e 3, e não tem ninguém entre 0 e 1. Diferente daqui, tem alguém entre 0 e 1? Tem. Opa. Tem alguém entre 0 e 1? Tem. Tem. Entre 0 e 1 aqui, eu tenho 0,5, que eu não coloquei ali na tabela, mas eu poderia ter colocado. Então, por isso que a gente une os pontos, para representar aqueles que a gente não colocou na tabela, tá? Aqueles que eu não usei para fazer isso aqui. Por isso que eu uno aqui, porque eu sei que eu não usei, mas eles existem. Aqui eu não posso fazer isso. Por quê? Porque os valores entre 0 e 1 não existem para mim. É uma variável discreta, certo? Então, isso que foi feito aqui, tá?
Probabilidade de que x seja 0 é de 1 em 8, de que x seja 1. De que x seja 1 é de 3 em 8, de que x seja 2 é de 3 em 8, de que x seja 3 é de 1 em 8. Coloco os valores da variável, que são 0, 1, 2 ou 3, a probabilidade de cada um deles, e no final a soma tem que dar 1, tá? Para essa distribuição ser uma distribuição válida, a soma tem que dar 1. Quer dizer que eu tenho que ter levado em conta todos os valores da variável, todos eles, ok? Então, vamos pensar nesse exemplo aqui. Considere as vendas de automóveis, vou escrevendo aqui, considere as vendas de automóveis na de Carlos Motors nos últimos 300 dias. Então, eu estou avaliando as vendas de 300 dias de operação, tá? Os dados de venda mostram que 54 dias, mostram 54 dias sem vendas. Então, em 54 dias não vendeu nenhum, tá? 54 dias, 0 vendas. Em 117 dias, teve um automóvel vendido. Então, em 117 dias, tivemos uma venda, ok? Em 72 dias, tiveram 2 vendas. 72 dias, 2 vendas. Em 42 dias, 3 vendas. 42 dias, tiveram 3 vendas. Em 12 dias, 4 automóveis vendidos. Então, em 12 dias, houve o fato de vender 4 automóveis em um dia. 4 automóveis. E em 3 dias, com 5 automóveis vendidos. Então, em 3 dias, aconteceu de terem 5 vendas no dia. Ok? E aqui nós temos os 300 dias, tá? Os 300 dias. Somando isso tudo, tem que dar os 300 dias. Vamos considerar que o nosso experimento seja o quê? Selecionar um dia da operação dessa loja e definir a variável aleatória como sendo o número de automóveis vendidos durante um dia. Então, vamos considerar um dia qualquer. E a quantidade de veículos que pode ser vendido nesse dia, ok? Quais são... Aí aqui tem uma informação. A partir de dados históricos, sabemos que x é uma variável discreta que pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou seja, nunca foram vendidos mais do que 5 por dia. Ou é nenhum, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, os valores da variável aleatória são 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 dias. Ok? Então, vamos calcular aqui agora a distribuição de probabilidades, tá? Fazer aqui a distribuição de probabilidades para essa variável. Então, começo fazendo o quê? Coloco a variável x, que é a quantidade de vendas de carros vendidos, ok? E vou colocar aqui os valores que ela pode assumir. Pode ser nenhum carro, ou um carro, ou 2 carros, ou 3 carros, ou 4 carros, ou 5 carros, ok? E aqui eu vou calcular a probabilidade de que ela ocorra. Qual é a probabilidade de não vender nenhum carro? A probabilidade de que x seja 0. Em quantos dias houve uma venda de nenhum carro? Em 54 dias. Então, a probabilidade de que x seja 0 é de 54 em 300. Porque foram 300 dias aqui observados, tá? Dentre esses 300, em 54 deles não teve nenhuma venda. Então, 54 em 300. Qual é a probabilidade de que tenha um carro vendido? Então, em quantos dias teve um? Em 117 dias. Então, probabilidade de que a variável assuma o valor 1 é de 117 em 300. Dos 300 dias, em 117 tivemos uma venda. Agora, qual é a probabilidade de que x assuma o valor 2? Ou seja, de que venda 2 carros. A gente continua olhando a tabela. Em 72 dias, tivemos 2 vendas. Então, vai ser de 72 em 300. Qual é a probabilidade que x assuma o valor 3? Então, foram 42 dias com 3 vendas. Então, P de x igual a 3 vai ser de 42 em 300.
E 4 vendas foram 12 dias. Então, P de x igual a 12 vai dar x igual a 4, perdão. X igual a 4 vai ficar 12 em 300. 12 em 300. E por último, 3 dias tiveram 5 vendas, então a probabilidade de que x seja 5 vai ser de 3 em 300, ok? E aí, posso fazer o quê? Posso calcular aqui numericamente a probabilidade de cada uma delas para ver qual que é mais provável. Aqui eu tenho esse cálculo já feito, ó. P de x vai ser 0,18, 0,39, 0,24, 0,14, 0,04 e 0,01. Aqui, se eu somar todos, o total tem que ser 1, tá? Tem que ser o total igual a 1 para ser uma distribuição válida, ok? E aí também posso fazer o gráfico. Então, isso aqui é a distribuição de probabilidades. Distribuição de probabilidades. Fiz uma distribuição. Todos os valores possíveis da variável e a probabilidade de cada um desses valores. Então, faço essa distribuição. Graficamente, também podemos fazer assim, tá? No nenhum carro vendido é de 18%, 39% para 1, 24% para 2, 14% para 3, 4% para 4 e 1% para 5. Ok? Temos aqui, então, a distribuição de probabilidades representada graficamente também. Ok? Alguma dúvida, gente? Até aqui? Não? Ok. Então, mais um exemplo. Aqui é o exemplo do lançamento de 2 dados, tá? Vocês tinham um exercício semelhante para fazer na outra lista, que era o lançamento de 2 dados. Aqui, eu vou montar a distribuição de todas as probabilidades, tá? Para o lançamento de 2 dados, da soma das faces no lançamento de 2 dados. Então, eu tenho 2 dados, tá? E eu vou jogar. E eu quero somar as faces. Então, são 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui as 6 faces de cada dado. E eu vou montar aqui o espaço amostral. O espaço amostral é bem simples de montar para esse caso, tá? Já vale para o outro exercício, já que a gente que tem na lista lá que vocês, algumas pessoas perguntaram. Então, como que fica? Então, qual é a probabilidade, o que pode acontecer? Pode cair 1 nos dois, 1 no primeiro e 1 no segundo, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 1 e 6. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5 e 4 e 6. 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5 e 5 e 6, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 6. Tudo que pode acontecer está aqui, tá? Como que está definido isso aqui? 1 no primeiro e 1 no segundo, aqui nessa aqui. 2 no primeiro, 2 no primeiro, 2 no segundo, 1 no segundo, 4 no primeiro e 1 no segundo, tá? Então, todas as possibilidades estão elencadas aqui nesse quadro. Aqui nós temos o espaço amostral, tá? E eu quero saber o quê? Qual é a soma das faces? Então, a minha variável x é a soma das faces. Quais são as somas possíveis aqui? A soma vai ser no mínimo 2, tá? E no máximo 12.
não tem como a soma dar menos do que 2 e não tem como a soma dar mais do que 12. Então, coloquei aqui todos os valores possíveis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses são todos os valores que a variável pode assumir. De 1, aliás, de 2 até 12. Ok? Agora, P de x igual a 2, P de x igual a 2 vai ser o quê? A probabilidade de que a soma seja 2. Em quantos casos aqui nós temos a soma igual a 2? Nós temos a soma igual a 2 somente aqui. Como o total aqui são 36 elementos, aqui no total nós temos 36 elementos, então a soma ser igual a 2 ocorre em uma vez dentre esses 36. Então a probabilidade de x igual a 2 é de 1 em 36, porque isso ocorre uma única vez. Qual é a probabilidade de que a soma seja 3? Então, a soma dá 3 aonde? Aqui e aqui. Ou é 2 e 1, ou é 1 e 2. Então, dentre os 36, em 2 casos eu tenho soma 2. Então, aqui eu vou colocar 2 em 36. Ok? Em quantos casos eu tenho soma 4? Então, vem aqui, olha, soma 4. Ou é aqui, aqui ou aqui. Então, são 3 em 36. Em quantos casos eu tenho soma 5? Soma das faces ser 5. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, são 4 casos, 4 em 36. A soma ser 6. Ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui, ou é aqui. O 5 e 1, 4 e 2, 3 e 3, 2 e 4, ou 1 e 5. São 5 casos, então 5 em 36. A soma ser 7. Aí eu tenho que contar aqui no total, eu tenho 6 possibilidades. Então, é 6 em 36. A soma ser 8, e assim por diante, tá? Fazendo essa verificação com todos, a gente chega nessa tabela de distribuição aqui. Temos aqui a tabela, a distribuição de probabilidades, e aqui eu tenho ela graficamente, tá? Bonitinha, desenhadinha aqui graficamente, com a probabilidade de cada valor da variável x, tá? Um spoiler para vocês aí para as próximas aulas, o que vai acontecer no futuro? Quando a gente estiver trabalhando com variável contínua, a gente vai ter uma curva, e a gente vai calcular a probabilidade com base na curva. Então, a gente vai fazer o desenho da curva e usar essa curva para fazer o cálculo. Mas isso vai acontecer na variável contínua. Na variável discreta não tem por que usar isso aqui. Não consigo usar porque ele não tem valores aqui no meio, né? Lembra que eu falei que é só mesmo nos pontinhos. Então, não serve para muita coisa o gráfico. Serve para saber o que é mais provável, tá? O que é mais provável? É mais provável que a soma seja 7. E é menos provável que seja 12 ou que seja 2. Mas é mais provável que seja 7, certo? Para fazer essa comparação entre as probabilidades, a gente pode usar esse gráfico aqui, essa representação gráfica. Legal? Alguma dúvida? Ok, então agora vamos começar a fazer conta. Então, já que a probabilidade pode ser representada como uma função, tá? Vamos tratá-la então como uma função, ok? Suponha que a variável aleatória x tenha uma função definida por essa expressão aqui, ó. P de x igual a j é igual a 1 sobre 2 elevado a j, tá? Tenha essa função definida, onde j vai assumir os valores de 1 a 10. Então, j é igual a 1, 2, 3, etc., até 10. São os valores que j assume. Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser par, tá? P de x ser par. Então, eu tenho que ver quais são os valores da variável que me levam a ela ser par, ok? X ser par. X vai ser par quando for 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou 10. Então, a probabilidade de x ser par é a probabilidade de que x seja ou 2, ou, lembrando que ou é soma, né? Ou 4, ou 6, ou 6, ou 8, ou 10. Então, a gente junta as duas coisas. A gente junta a união, que nós vimos na aula passada, a história do ou, que você soma as probabilidades, e juntamos também a variável
discreta, tá? X vai assumir os valores aqui de J, e J está definido com 1 a 10. Então, X assume os valores de 1 até 10. Qual que é a probabilidade de X igual a 2? Vai ser 1 sobre 2 elevado a 2. Ó, P de X igual a J é 1 sobre 2 igual a J. Então, P de X igual a 2 é 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1/4. Qual é a probabilidade de X igual a 4? É a mesma coisa. 1 sobre 2 elevado a 4. 2, 4, 8, 16. Vai ficar 1 16avos. Qual é a probabilidade de X igual a 6? É 1 sobre 2 elevado a 6. 2, 4, 8, 10, 12... Não. 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, é 1 64avos. Probabilidade de X igual a 8. 1 sobre 2 elevado a 8. 2, 4, 8, 16, 2, 64, 128, 256. 1 sobre 256. E assim por diante, calculo para todos os valores. Para X, até para o X igual a 10. Todos eles. Porque ela para lá no 10, né? Então, calculo para todos eles. Até lá no X igual a 10. Probabilidade de X igual a 10. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 10. Que vai ser 1 sobre 156, 512, 1024. 1 sobre 1024. E aí, para eu saber a probabilidade de ser par, eu tenho que somar todos esses caras aqui. Soma todos eles, tá? 1/4, mais 1 16avos, mais 1 64avos, mais 1 256avos, mais 1 1024avos. De acordo com os meus cálculos rápidos que eu fiz de cabeça aqui, mentira. Isso vai dar 337 sobre 1024, ok? Ou seja, a probabilidade de que X seja par é de 30%, aproximadamente. Deixa eu fazer aqui de novo a conta para garantir. (0,329). Então, é 32,9%. 32... É de 32... 0,329, aproximadamente 32,9%, certo? Então, definida como uma função, eu trabalho com ela como função, como se fosse uma função, certo? Agora, vamos lá para B. P de x maior ou igual a 3. Probabilidade de que x seja maior que 3 vai ser que ela seja 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, tá? Então, vai ser P de x igual a 3, mais P de x igual a 4, mais etc, etc, mais P de x igual a 10. Tenho aqui todas elas, certo? Calculo o valor de cada uma. De 2, 4, 6 e 8 e 10 já tenho aqui, só falta calcular algumas outras. Então, a de 3 vai ficar 1/8. 1/8. De 4 vai ficar 1/16, de 4 vai ficar 1/16avos. A de 5 vai ficar 1/32. A de 6 vai ficar 1/64. A de 7 fica 1/128. A de 8 fica 1 sobre 256. A de 9 fica 1 sobre 512. E a de 10 fica 1 sobre 1024. Somando tudo, deixa eu fazer a conta aqui, rapidão. 1/16avos. 1/32avos. 1/64avos. 1/128. 256.
512, 1. Dá 255 sobre 1024, aproximadamente. Então, vai dar 0,24929. Aproximadamente 24,9% de chance de que x seja maior ou igual a 3. E na última, múltiplo de 3. Mesma ideia. X múltiplo de 3. Então, vai ser a probabilidade de que x seja 3, mais a probabilidade de que x seja 6, mais a probabilidade de que x seja 9. 3 ou 6 ou 9, só isso. De 3 é 1/8, de 6 é 1/64, e de 9 é 1/512. Vou calcular aqui. 1/8, 1/64, 1/512. 73/512, dividido 0,143, ou seja, 14,3% aproximadamente. 14,25%, 14,3%, certo? Então, eu posso trabalhar com ela como função, só colocando valores, funciona super bem, tá? E posso trabalhar com ela como situações também que ela funciona super bem. A distribuição de probabilidade dessa daqui, como que seria? Aqui em cima eu tenho a distribuição de probabilidade, ó. A distribuição está aqui em cima. Quando x vale 1, 2, 3, 4, 5, aí vai até o 10, tá? Se eu colocar todos aqui, somar todos eles, aqui no final o resultado vai ficar bem próximo de 1. Não vai ficar 1, tá? Mas vai ficar bem próximo de 1 aqui no final. E isso é uma distribuição válida. Embora não seja exatamente 1, ele fica tão próximo quanto possível do 1, tá? Por isso que essa distribuição é uma distribuição válida. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Eu deixei uma lista para vocês fazerem, tá? Com 3 exercícios, apenas 3. O primeiro exercício, ele é de probabilidade condicional, tá? Então, a gente tem, é muito parecido com aquele dos oficiais, muito parecido com aquele, onde você tem aqui as quantidades de cada um e a probabilidade condicional de cada um deles, tá? Esse B aqui não é resposta, cada um tem a sua resposta aqui. Esse B ali só tá pintadinho porque é oferecido. A número 2, eu tenho uma distribuição de probabilidade pronta, com base na distribuição, responder essas perguntas aqui, tá? Essa resposta aqui tá errada, maior que 30 não é 45, tá? Essa daqui tá errada. Mas o resto tá tudo certinho. E não tem o que fazer, é só olhar a tabela e responder. É bem tranquilo. E na número 3, eu tenho uma coisa parecida com aquele caso dos automóveis lá, tá? Da loja de automóveis. Então, o que acontece aqui nessa número 3? Eu tenho dias em que foram realizadas cirurgias, que foram usadas salas de cirurgias. Quantas cirurgias aconteceram, quantas salas foram usadas, tá? Então, aqui, foi 20 dias de observação, em 3 dias usou uma sala, em 5 dias usaram 2 salas, em 8 dias 3 salas, e nos outros dias não houveram cirurgias, então não usou nenhuma sala. Vai fazer a construção da distribuição de probabilidade, coloca aqui a quantidade de salas de cirurgia utilizadas, aqui a probabilidade de usar essa sala em quantos dias. No total aqui, como a gente sabe aqui são, ó, faculdade do hospital durante 3 dias, uma sala. Então, aqui vai ter o valor de 1, 2 e 3, tá? Em 3 dias, uma sala. Em 5 dias, 2 salas. Em 8 dias, 3 salas. E ainda teve dia que não teve nenhuma sala. Então, começa com 0, tá?
Aí, com base na quantidade de dias que isso aconteceu, a gente vai tirar a probabilidade, sabendo que o espaço amostral tem 20 dias. Foram 20 dias de observação. Vai construir a tabelinha, depois vai desenhar o gráfico e mostrar que a soma aqui vai dar 1 no final, tá? Para mostrar que a distribuição de probabilidades, nesse caso, é válida, ok? Isso aqui está lá no AVA já. Não, você pode enviar como quiser, Vanessa. Não precisa ser pelo Word, não. Você pode tirar foto do caderno e digitalizar lá no... Digitalizar e mandar pelo link, tá? Lembrando que vocês enviam por aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Vocês enviam por aqui. Enviam por aqui. Deixa eu pegar a turma aqui. Primeiro bimestre, na aula, esse da aula passada, tá? Tem aqui atividade 2, ó, clica no link e envia pelo link, tá? Vai aqui para atribuição, aqui não vou, o meu aqui abre diferente do de vocês, porque eu abro para correção. O de vocês abre para envio, então alguns já mandaram, inclusive tá aqui, corrigir, certo? E o de vocês enviam por ali, clica no bimestre, vai na aula, vai na atribuição e envia o negócio pela atribuição. Pode ser digitalizado, não, tem que ser digitalizado, mas não precisa necessariamente ser feito no Word, você pode fazer na mão, tirar foto do caderno, tá? Você vai fazer com o recurso que você tem na tua casa, não tem problema nenhum a forma de envio, contanto que faça. Lembrando que o link fecha, deixa eu ver aqui, quando que fecha? Acho que fecha amanhã, né? O link fecha dia 20, então fecha depois de amanhã, tá? Depois de amanhã o link fecha. Então, eu tô dando sempre 10 dias de prazo, tá bom? Sempre 10 dias de prazo para vocês fazerem. 10 dias é suficiente. Para hoje, então, já tá aqui a listinha de hoje, da aula 3. Abra. Um pouquinho aqui. Agora travou tudo aqui. Agora travou. Agora não vai nunca mais que abre. Bom, mas tá aqui. Na aula 3, tem uma pastinha igual àquela. Não vai abrir. E se vocês estiverem com dúvida no que é para fazer, sempre dá aquela consultada no roteiro. Aqui o roteiro tem tudo, tá? Tem a data da entrega, tem tudo certinho, explicadinho, o link, tudo certo, tá? Essa de hoje vai ficar para o dia 28. Então, sempre 10 dias para fazer é suficiente e são só 3 exercícios, tá? Tranquilinho, tudo facinho de fazer, com base na aula. Você prestou atenção aí, faz que é uma beleza e rapidinho, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Qual que é o da aula passada que vocês querem que eu veja aqui? Que eu já vejo já. O 3 da aula passada? Deixa eu só apagar essa rabisqueira aqui. Beleza. Tá. Vou abrir aqui, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Então, era isso, tá? Eu vou fazer aqui agora, eu tirar as dúvidas da aula passada. Se quiser perguntar alguma coisa, se não, fico à disposição aqui para vocês irem fazendo essa de agora, tá? Até às 10 horas estou por aqui. Caso queira fazer depois, mais tarde e tal, tranquilo. Até mais, então, para quem for embora. E quem quiser ficar, vou tirar a dúvida agora.